conversando, ela dizendo, olha, eu estou muito feliz em muitas áreas da minha vida. A minha única tristeza é que eu não consegui ainda constituir uma família. E como é difícil encontrar alguém hoje que sonhe junto, que construa junto. Estava até sugerindo do encontro, que a igreja promova um encontro de jovens, adultos, solteiros, independentes, felizes em tudo, mas que não tem um parceiro e uma parceira. Isso está sendo um desafio cada vez maior. E ela disse, o pior é que a gente vai ficando mais madura e vai sendo mais exigente. Aí não quer qualquer coisa. Aí a exigência, não, tem que ter uma cabeça assim, tem que ser uma pessoa que comungue essas ideias. E vai ficando cada vez mais difícil. Mas quem sabe é uma provocação necessária. Mas esse é um campo difícil. Não adianta a gente ficar olhando para missões como algo muito longe de mim, que eu tenho que dar uma oferta para o missionário pregar, e não pensar que esse campo onde eu estou todos os dias da minha rotina de vida é o campo missionário onde Deus me colocou com o maior desafio. Então foi pensando nisso, não só no pai, mas na mãe, mas na família, nos filhos, e olhar esse lugar como espaço missionário, como campo missionário para as nossas vidas, que eu pensei nessa parábola. E vou fazer a pergunta, a que compararemos o reino de Deus? A que compararemos esse desafio missionário da casa? E eu pensei na parábola do grão de mostarda, e rapidamente eu quero falar para vocês, eu coloquei só o que a parábola do grão de mostarda pode nos ensinar como família, como missionários e missionárias dentro da nossa casa. Eu não sei se aquela imagem, André, dá para ver. Antes de compartilhar os pontos que eu destaquei nessa parábola, eu coloquei a imagem. Vocês já viram um grão de mostarda? Dá para ver? Com a claridade, às vezes a imagem não fica muito boa. Isso é um grãozinho de mostarda. Se na sua mão até some e desaparece, né? Ali pegando o grãozinho, é tão pequeno que fica difícil segurar, às vezes, na mão de tão minúsculo que é. Por isso que a parábola é muito provocativa. E depois, veja, esse grão se transforma em quê? Em quê? Quem olhando para aquele grão de mostarda, imagina que dali vai chegar essa árvore frondosa, com ramos tão amplos. Então, essa é a parábola do grão de mostarda. Eu vou só ler mais uma vez a primeira parte que diz, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Eu não sei se descobriram, na época de Jesus, essa era a menor semente. Talvez hoje eles não conheciam todas as sementes, já se descobriu alguma menor, mas na época essa era a menor semente que havia na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Porque isso aí, gente, não é um pé de fruta, nem é um pé de, como é que diria? Não dá nenhuma fruta. O que é que dá isso aí? É uma hortaliça, na verdade, dá a mostarda. Já usaram mostarda? A gente usa muito misturado, ketchup e mostarda, né? Aquela mostarda é feita das folhas que tira daí desse. A folha pode ser usada em salada, ela como folha, pode ser usada em diversos pratos como salada. E o grão dela, como grão, ela é ralada e pode ser usada também em outros pratos. Então, e é um alimento que tem o valor nutritivo importantíssimo, tem vitamina A, tem vitamina B, ajuda na reconstituição de pele e também é elemento terapêutico. Existem muitos usos terapêuticos com essa hortaliça. Gente, hortaliça a gente encontra onde? Aonde é que se planta hortaliça? Não é uma fruteira, é uma hortaliça. Hein? Numa horta. Agora, quem plantar quem é que vai ter uma horta com um pezinho de mostarda desse? É bem complicado. Vocês vão entender que as coisas não são tão simples. Mas
Deixa essa imagem aí, essa daí. Quero então fazer algumas comparações. Parábolas são comparações. E eu fiquei pensando então na nossa família como esse espaço missionário, esse lugar missionário. E o que é que nós podemos aprender nesse desafio de fazer missões na nossa casa como pai e mãe, como filhos. E o que essas imagens e essa parábola podem nos ensinar. E eu fui pegando verso por verso. Primeiro a começar por esse. É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Primeiro pegar essa imagem do grão de mostarda como a menor semente. E claro, a parábola aqui está comparando ao reino de Deus. Mas eu queria comparar o nosso desafio missionário com isso. Parece que nos sentimos como pais e mães nesse desafio de levar o reino para dentro da nossa casa, como se na nossa mão nós tivéssemos um grão de mostarda. Essa semente é tão pequena, tão frágil e insignificante, que eu não acredito que dela vai surgir isso aí. O meu sentimento é que nós nos sentimos hoje, em nossas famílias, diante da responsabilidade missionária com as nossas casas, como se nós fôssemos um grãozinho de mostarda. E somos pequenos e frágeis. Quantas sementes maiores do que as nossas, vamos chamar que a semente do reino dentro da nossa casa é tão pequena, é a menor de todas. Com quantas sementes maiores nós disputamos o terreno do coração dos nossos filhos e filhas? Imagine o tamanho das sementes em torno e querendo semear também dentro do coração da gente, como pai e mãe. Porque o nosso coração também é terreno que pode dar boa coisa ou má coisa. E também no coração dos nossos filhos. Parece que a semente do reino de Deus é tão pequena que nós nos sentimos incapazes de crer que é possível que tão pequena semente sobreviva aos enormes grãos e sementes ao nosso redor que prometem só no tamanho da semente algo muito melhor do que aquela semente do reino. E nós trocamos a pequena semente do reino de Deus, que parece tão invisível e frágil e fraca, para semearmos outras sementes dentro da nossa casa. E que seria então, pastora, isso? Como é que isso se traduz na prática? Quando eu deixo de investir tempo, por exemplo, ensinando valores espirituais para o meu filho, para passar tempo com eles, cobrando os resultados apenas escolares. Eu estou acreditando que a semente da educação formal é muito maior do que a semente dos valores de vida, que ninguém vai ensinar seu filho a não ser você. Eu troco a semente pequena e frágil do reino pela semente da segurança financeira, que a gente acha que é o maior bem que nós podemos semear para o futuro das nossas casas. Eu deixo de crer no potencial dessa semente quando eu cuido mais da minha vida materialmente falando do que da minha vida espiritualmente falando. A semente é tão pequena que nem eu acredito nela. Que nem eu acredito que aquela pequena semente que eu semear hoje com os meus filhos vai resultar naquela grande hortaliça que vai servir de sombra não só para os nossos, mas para muitos outros. Então, nós precisamos crer, irmãos. Se nós não crermos que essas pequenas sementes do reino, apesar de pequenas e frágeis, vão fazer toda a diferença no futuro e na história familiar das nossas casas, quem vai acreditar nisso? E a semente é assim mesmo. É para a gente olhar e dizer, para que eu vou ficar perdendo tempo? Gastar uma noite para orar com os meus filhos, passar um tempo, ficar insistindo para levá-los até a igreja, para insistir para que eles aprendam algum valor espiritual comigo, com o meu exemplo. Ah, não, isso não vai funcionar. O que manda mesmo aí é o que eles estão aprendendo na escola, na rua. São sementes grandes, que impressionam pelo tamanho e pelo poder que elas têm.
Mas a parábola nos convida a confiar no poder dessa pequena semente. Nós temos testemunhos disso, de pequenas sementes semeadas na nossa vida e que funcionaram. Na seguida diz, ela é tão pequena, no entanto, se plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Para que essa semente se transforme naquela árvore frondosa ali, é preciso que ela seja plantada. Se a semente ficar na minha mão, ela vai deixar de ser semente? Ela tem potencial de ser aquilo, de se tornar aquilo, mas ela não é só uma semente. Se ficar na minha mão, eu ganhei umas sementes de mostardas esses dias de uma amiga minha indo nesses cursos de Bíblia. E trouxe para casa. Achei tão bonitinho, eu digo, eu vou guardar para um dia que eu for pregar sobre o grão de mostarda. E botei num saquinho e deixei guardado. Sabe o que aconteceu com ela quando eu fui procurar? Mofou e virou pó. Quando eu peguei, virou poeira. Eu fui procurar agora que eu ia pregar nesse texto. Eu deixei guardadinha num saco fechado. Quando eu abri o saco, senti aquele... Desmanchou. Ela se desmanchou, virou pó. Se essa semente não for colocada na terra, ela não vai ser aquilo ali. E sabe o que eu vi? Nós já temos a semente, nós já carregamos essa semente em nós. Mas muitos de nós não estamos gastando tempo para plantar no coração dos outros, da nossa casa. Sabe o que é? Plantar não é jogar somente lá. É trabalhar a terra, é plantar, é ter trabalho de olhar todo dia, de regar, de cuidar. E a gente acha que os nossos filhos e filhas, ou as nossas parentelas todas, vão simplesmente ver na nossa mão a semente e isso vai fazer florescer nela alguma coisa nova. Não é assim. Ele diz, e assim quando for plantada, no entanto, quando plantada. Isso diz que se ela não for plantada, vai ser só semente. E depois essa semente perde o seu potencial. Então nós precisamos começar a gastar tempo em plantarmos essa semente. Ficamos felizes com as sementes que a gente tem plantado em Japaratinga, Porto Calvo, no sertão. As pastorais desse mês que os nossos missionários e missionárias escreveram foram fantásticas. Nos fizeram ver o poder dessa pequena semente do reino de Deus quando se espalha nas terras por aí. Mas, irmãos, que tristeza vai ser a gente olhar para dentro da nossa própria casa, na terra que tem ao nosso redor, e a gente não poder celebrar também os frutos daqui, que nós estamos plantando aqui. Então a nossa responsabilidade missionária é muito ampla. É começando desde aqui, onde eu estou plantado, na minha realidade familiar, até os confins da terra. Então depois de plantada, aí diz sim, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Com esse potencial que eu disse, de alimentar e de curar. Eu não sabia, eu fui pesquisar mais o potencial da mostarda. Ela não é muito usada na América Latina, é mais usada na Europa, na França. E as pessoas usam muito para colocar, ou usa como grão, ou usa como o grão em pó, para colocar nos alimentos. Usa medicinalmente, faz bandagem com mostarda, que é para recuperação de tecidos da pele. Usa para suprir vitamina A, vitamina B. Nós só usamos no cachorro quente. Mas existem muitas possibilidades curativas e nutritivas da mostarda. E eu fiquei pensando que essa semente do reino no coração da gente nos faz, né? Nós nos tornamos alimento para esse mundo. E podemos ter também esse papel curativo na vida da gente e na vida dos outros. Nossas casas estão precisando disso, de cura e de alimento. E desse grãozinho pequeno que há no seu e no meu coração, pode daí sair uma grande produção que alimentará e ajudará a curar a muitos. Agora, tem um detalhe que eu queria chamar a atenção, que a gente só descobre a diferença se a gente comparar a parábola como está dita em Marcos, como está em Mateus.
Aí eu queria que você lesse a mesma parábola em Mateus 13, que está no 31 e 32. Desculpem, hoje eu estou gripada e estou com dificuldade até de respirar. 13, 31 e 32. Todos estão lá? Amém? E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Pergunto, o que é que apareceu de novo dessa parábola aqui, para que a gente leu em Marcos? Dê uma olhadinha rapidamente lá em Marcos 4 e veja essa. Apareceu um detalhe muito... Se não observar... Não, as aves fazerem ninhos tem também em Marcos. A menor também diz. Árvore. Lá em Marcos diz assim, se transforma na maior hortaliça, mas não fala de árvore. Agora em Mateus diz, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. Só em Mateus tem isso, que da hortaliça apareceu uma árvore. Isso pode ser um detalhe pouco importante, mas até quando a gente vai no texto original, hortaliça e árvore são palavras muito diferentes. Lucas aparece também a árvore. Talvez isso não tenha nenhum significado para a parábola do reino, só dizer que o reino de Deus começa como uma pequena semente insignificante, se transforma numa hortaliça e depois aparece a imagem da árvore. Para alguns, o reino de Deus nunca deve ser comparado como uma grande árvore. É melhor que ele seja pequeno, que tenha ramos, que acolham, porque a árvore no Antigo Testamento é sinal de poder. E a sombra da hortaliça parece mais com acolhimento. Essas duas coisas são às vezes questionadas nessa parábola. Eu fiquei pensando, se a parábola é sobre família, eu fiz o uso que eu quis dar a esse detalhe diferente dessas parábolas. A pergunta que eu fiz eu não quero deixar uma responsabilidade demais conosco como pais. Você tem uma semente, que é uma semente de uma hortaliça, você coloca na terra e espera uma hortaliça. E de repente a hortaliça se transformou numa árvore. É uma surpresa para quem semeou. Eu esperava, eu plantei, como é hortaliça, eu plantei numa horta. Porque é espaço de horta. Se nasce uma árvore daquela, o que é que eu vou fazer? Nós não temos todo o controle dessa plantação. O texto parece assim, era uma hortaliça e de repente virou uma árvore. Talvez nem o semeador esperasse que aquilo se transformasse em uma árvore. Era para ser uma hortaliça. Hortaliça tem característica X e árvore tem característica Y. Nessa semeadura familiar, algumas coisas vão ser transformadas diferente daquilo que a gente plantou. E nós não podemos ter controle sobre tudo. Só para a gente ter paz. Deixa o semeador cuidar. Nem toda semente vai virar hortaliça. Algumas sementes podem se transformar em árvores. Árvores que podem dar bons frutos, amém por isso. Mas árvores que podem não dar frutos. E nós não podemos assumir, só para a gente sim, apesar de cumprirmos a missão e a tarefa missionária em casa, não esqueçamos aquilo que eu preguei quando falei da parábola da semente que está no capítulo 4. Quem é o semeador maior? Deus. Nós somos cooperadores dele nesse processo. Então nós não podemos nos sentir no controle dessa plantação, nem da nossa casa, nem para nos vangloriarmos por todos os frutos bons, mas também não nos culparmos por todos os frutos que não surgirem
dessa plantação. E, finalmente, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Desejamos que nossas famílias possam ser como essas hortaliças, que têm esses ramos tão grandes, que os pássaros vêm se aninhar ali, encontrar acolhimento e cuidado. Tem casas que são assim. Como é que se identifica uma casa onde você vê a semente do reino de Deus e aqui não tem a semente do reino de Deus? Não é pelo o tamanho da casa, não é pelo poder financeiro daquela casa ou pela mesa que eles podem oferecer, mas é pelo tamanho do amor e do acolhimento que se encontra ali. É o maior teste para nós para saber se essa semente plantada está vingando ou não. É saber como nós vivemos nossas relações familiares, se ali tem mais espaço de acolhimento, de amor e cuidado, ou de um lugar onde se procura um fruto bom, como Jesus quando foi procurar naquela figueira um figo e só encontrou o quê? Folha. E ele disse o quê? Para que serve uma figueira que não produz figo? E condenou aquela figueira. Então, que as nossas casas não sejam casas onde a gente encontre só folha, mas encontre frutos, frutos bons. Não é para alimentar só a gente, é para que as nossas casas possam servir de alimento para outros e outras que estejam famintos ao nosso redor. Amém? Que nesse dia que se pensa e se celebra os Dias dos Pais, a gente possa valorizar mais esse grão de mostarda, tão pequeno, mas que tem um poder tão grande. Eu queria terminar lendo uma poesia que fala dessa parábola, é na sequência aí, André. Pequena semente, tão pequena e singela, frágil, de vida incerta. A que compararei esta pequena vida? Ainda não sei sobre sua sina. Vou e semeio na terra, sem saber o que surgirá. Deixo que vá o sol e receba a lua, que me acompanha no esperar. É preciso que morra para que se rompa a vida e reluzir o maravilhoso mistério. Surge um broto, já surge belo, porém pequeno, tanto que cabe na palma da mão. Vai se virando os dias, as noites a contar e cantar, e o pequeno broto vira uma grande e frondosa árvore, aonde os pássaros vêm se aninhar. A que compararei esta grande árvore? Que de tão bela não vejo outro lugar. Comparo com o reino do Pai, onde todos têm lugar, aninha sem receio, a todos sem julgar. Assim é o reino, que como uma grande árvore, sombra nos dá, para os pés cansados, enfim, descansar. Amém? Que seja essa, o desenho da nossa igreja, que seja o desenho das nossas casas. Isso é cumprir nossa tarefa missionária também. Eu queria convidar você a ficar de pé agora, convidar especialmente todos os pais presentes aqui, que viessem aqui à frente, para que a gente terminasse com uma oração, abençoando o reino do Pai. Foi assim que ele sonhou, esse Pai amoroso, que recebeu debaixo da sua sombra a todos nós. Que sejamos pais assim, capazes de amar todos os nossos filhos e filhas, aqueles que dão bons frutos e os que também não dão bons frutos. Todos os papais, Que bom. Se imaginem que para cada pai desse